Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas neste canal do YouTube, Nas Pegadas de Paulo de Tarso. Para quem está chegando agora, esse canal é um canal dedicado aos estudos das escolas iniciáticas do passado. Aqui também temos algumas playlists de estudos das cartas de Paulo, algumas mensagens. Então, convido a todos aí que possam entrar aqui no canal, adentrar as playlists e poder conferir, né, tudo que está acontecendo aqui, que a gente vai divulgando nos nossos, nesse meio de comunicação, né, nessa nossa maneira de levar a você algum tipo de conhecimento transcendental. Aqui não temos a pretensão de sermos especialistas, de entendermos profundamente os conceitos, mas trazemos o conceito baseado nos livros de cada uma das escolas iniciáticas do passado. Então, aqui temos estudos do Egito Antigo, da Índia Antiga, da China Antiga, da Grécia Antiga e agora estamos estudando o Tibete Antigo do livro Bardo Todol. Então vamos lá compartilhar aqui os nossos estudos. Deixa eu só preparar tudo certinho, ver se está tudo nos conformes para a gente poder iniciar o nosso projeto de estudos iniciáticos dessas escolas do passado. Nesse ano 2026, estamos estudando o Tibete Antigo. Como sempre, gostamos de mencionar os nossos objetivos, que eles são estudar os conceitos iniciáticos em grupo, trazer os conceitos iniciáticos à vivência prática e levar as ações práticas para a sociedade em forma de trabalho e através do nosso testemunho. Aqui está a nossa agenda. Então, esse vídeo aqui tem como objeto de estudo o item 10 da introdução, páginas de 128 a 147, o restante aqui da nossa agenda, e as páginas são referentes a esse livro. E para a gente poder já dar a introdução, as reflexões, sempre trazemos um pensamento inicial aqui para cada um dos nossos vídeos, dos nossos estudos, e hoje ele está no Dhammapada. Dhammapada, ele diz, né, um conceito de Buda, embora se possa conquistar 1.000 homens 1.000 vezes em batalha, contudo, aquele se vence a si mesmo é, sem dúvida, o mais nobre dos vencedores. Então, podemos conquistar muita gente, mas quando nós conquistamos e dominamos a nós mesmos pelos preceitos de Buda, nesse momento seremos o mais nobre dos vencedores. Estamos, então, no item 10 da introdução do Bardo Todol, que é falar sobre a doutrina do renascimento. Com respeito ao Tibete, esses poucos são principalmente alguns lamas instruídos, considerados bem-sucedidos na aplicação de métodos milenares aos que Buda expôs para lembrar-se de reencarnações passadas e para aquisição do poder iógico, de ver o que realmente ocorre no processo natural da morte e do renascimento. Então, para esses preceitos, né, da doutrina do renascimento, conforme a ideia budista, hinduísta também, né, que é esse poder de fazer as meditações, né, dos yogis, eles conseguem realmente ter toda a lucidez nesse processo
e consideram um processo muito natural da morte e do renascimento. É somente entre os budistas da escola do norte, assim como entre os hindus, que esse tipo de yoga, de acordo com o testemunho digno de confiança de indianos e tibetanos bem informados, parece ser uma ciência praticada ainda em nossos dias, produzindo santos modernos, alguns dos quais dignos de serem considerados perfeitos santos ou arhatins. Então, para a ideia aí dessa doutrina de morte e de renascimento do Bardo Todol, para alguns ainda da escola, né, do norte, lá no Tibete, e também para os hinduístas, eles introduzem essa ideia, né, nas suas filosofias, na parte de meditação e yoga, para poder entender esse processo do pós-morte, do renascimento, da morte, do renascimento, do renascimento e da morte. Por consequente, nesta sessão do presente estudo, vamos tentar ponderar as duas interpretações cuidadosamente e, se possível, chegar a alguma conclusão plausível a fim de guiar o leitor corretamente para o mais fundamental da doutrina subjacente do Bardo Todol, a interpretação esotérica, lembrando sempre que esse esotérico com S é aquela ideia dos conhecimentos ficarem entre as paredes, né, das escolas de iniciação. Então, são interpretações e conceitos internos, não são para o público em geral, são para alguns discípulos, alguns adeptos. Toda vez que a gente ouvir essa palavra esotérico com S, é mais ou menos esse o conceito, né? Então, a interpretação esotérica, apoiam nela, seguem invariavelmente os preceitos de Buda contidos no Kalama Sutta, a Guttara Nikaya, de não aceitar qualquer doutrina como verdadeira até que seja testada e comprovada com legítima, mesmo que conste das escrituras. Então, o conceito esotérico, quer dizer, aqueles conceitos internos das escolas que fica entre as paredes, que fica de forma, entre aspas, secreta, né? É só para algumas pessoas, é esses conceitos budistas do Anguttara Nikaya, Kalama Sutta, ele vai falar o seguinte, que tem que testar qualquer tipo de conceito, você precisa testar para verificar a legitimidade, a veracidade dessa doutrina. Então, você não pode acreditar em qualquer coisa. E olha que curioso, né? O Espiritismo, depois de milhares de anos, né, desses ensinamentos de Buda, também vem falar da fé raciocinada. Você tem que pensar, você tem que fazer os experimentos, né? Kardec vai falar muito dos experimentos para poder testar as hipóteses e aí constatar essa veracidade. Agora, a interpretação exotérica com X é aquela que é para todo mundo, no sentido de que o fluxo humano da consciência, isto é, o fluxo da vida humana, não apenas pode mais frequentemente reencarna em criaturas sobre-humanas imediatamente após haver estado em formas humanas. É universalmente aceito pelos budistas, tanto da escola do norte como do sul, assim também como os hinduístas. Então, eles acreditam nessa ideia de que o espírito ele pode reencarnar, né, em
em criaturas que não são humanas, em animais, em plantas, em insetos. Essa é a ideia. Isso difere do espiritismo porque nós acreditamos na reencarnação, mas nós acreditamos que no progresso ou no processo, perdão, evolutivo, nós não regredimos e só avançamos. Então, se nós chegamos no conceito hominal, né, na parte de homem, nós não poderemos retroagir. E o Espiritismo também apregou que, em muito tempo atrás, no desenvolvimento daquela semente, podemos dizer assim, da centelha, né? Dentro do Espiritismo tem uma palavra chamada mônada. Então, dentro desse conceito, dessa criação primeira, nós passamos por esses reinos. Então, o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, para chegar no homem. Então, sim, nós experimentamos esses processos, mas a partir do momento que chegamos na parte da consciência, da inteligência, do discernimento, de saber o que podemos escolher, nós não retroagimos. Essa é o preceito do Espiritismo, diverge aí das escolas hinduístas e também budistas. Então, a crença desses hindus baseado na autoridade do texto e nas teorias não comprovadas dos gurus e sacerdotes que não são adeptos da yoga e que consideram os textos escritos e interpretados literalmente como infalíveis, é considerado hoje em dia como sendo a interpretação ortodoxa. Então, eles entendem que vai interpretar o que está no texto no pé da letra. A degeneração de uma flor altamente desenvolvida numa maçã, num legume, num cereal ou num animal é naturalmente concomitante com a negligência cultural, mas nesse período de criação, pelo menos até onde a ciência conseguiu penetrar nesta questão, a flor não degenera em maçã, nem em milho, nem em uma espécie animal degenera em outra. Tampouco o homem pode degenerar em outra coisa, senão num selvagem, mas nunca numa criatura subhumana. Então, o livro ele vem explicar que as reencarnações eles podem acontecer, até podemos, né, é, é, nos reencarnarmos em algumas é, em algumas civilizações, entre aspas, ditas selvagens, que são aquelas que vivem na natureza, né? Selvagem com essa conotação, não como uma conotação pejorativa, mas aquele que vive na natureza, um índio, né? Sei lá, um eremita, podemos reencarnar ali em alguém, né, numa sociedade um pouquinho mais retroagida, vamos falar assim, um pouquinho ainda que não está passando ou vivendo o conforto da tecnologia, podemos citar dessa forma, mas não podemos reencarnar em espécie subhumana. No que tange ao processo do fluxo de vida que os olhos humanos não podem ver, os ensinamentos esotéricos, com S, coincide com os do antigo místicos gregos e egípcios. Então, ele vai fazer uma analogia aqui nessa doutrina do Renascimento, tanto os antigos gregos como os egípcios também acreditavam nessa ideia da reencarnação, né? Tal como foi embaixo, assim também em cima. Então, esse aí é um dos princípios herméticos, né? Nós até estudamos isso no primeiro módulo do livro O Caibalho, né? Vai ser um dos princípios, né? O que é embaixo é igual ao que é em cima. E ele traz esse princípio aqui, o autor, para o livro, né? O que implica o fato de que há uma lei kármica harmoniosa que governa com justiça firme e imparcial as operações visíveis e invisíveis da natureza. Quer dizer,
que a gente consegue ver o que está no micro e o que está no cosmo, né? Tudo que acontece no micro e no cosmo, ele tem relação, porque como foi embaixo, assim também será em cima, diz os princípios de Hermes Trismegistus. A progressão e o retrocesso são processos temporais. Passaram-se eras até que a bruma do fogo se tornasse um planeta solidificado. Um iluminado é o fruto raro de milhares de reencarnações, e o homem, o mais avançado dos seres animais, não pode tornar-se o mais inferior deles assim, de repente, por mais odiendos que possam haver sido os seus crimes. Então, por mais que eles transgridem as leis divinas, né? Os crimes aqui seria transgressão das leis, ele não vai poder chegar, né? E voltar. O livro ele refuta essa ideia, né? Do retrocesso, a ideia que do editor e do tradutor aqui desses preceitos do Bardo Todol, ele é alinhado com o que acredita o Espiritismo, né? A gente não pode voltar para trás, não pode nos tornar seres inferiores, né? Dentro dos reinos, é inferior entre aspas sempre, né? É porque é uma escadinha de evolução, né? Se a gente pegar a evolução do nosso planeta, que nem ele está falando aqui, que lá nos primórdios era tudo fogo, e demorou uma era, milhares de anos para começar a se transformar, né, o planeta. E nós que fizemos escola de aprendizes do Evangelho, vemos isso logo nas primeiras aulas ali da escola iniciática. E é bem interessante a gente ver esse processo de evolução dentro de uma escadinha. O Lama Kesi Dava Sandup, que é o tradutor desse livro, né, esse lama, esse grande conhecedor, deixou registrado a sua própria opinião complementar da seguinte maneira: os 49 dias do bardo simboliza idades tanto de evolução como de degeneração. Os intelectos capazes de aprender a verdade não caem em condições inferiores da existência. Então, a gente que tiver ali já, né, tendo o domínio do nosso intelecto, da nossa inteligência, nós não poderemos descer as escadas evolutivas como apregoa, né, os hinduístas e os budistas. No Bardo Todol, o morto é representado retrogredindo passo a passo aos estados cada vez mais baixos da consciência. Cada passo para baixo é precedido de um desfalecimento da inconsciência. Essa teoria, vinda do tradutor, é excepcionalmente interessante, pois ela se expressou quando ainda não estava bastante inteirado da sua similaridade com as teorias defendidas esotericamente pelos sacerdotes egípcios e registrada exotericamente por Heródoto, o qual aparentemente tornou-se discípulo deles no colégio monástico de Heliópolis. Perdão. Heliópolis é a cidade sagrada, antiga, lá do Egito, de milhares de anos atrás. A tradição vai falar que Heródoto, né, o grande historiador grego, que trouxe muito conhecimento, né, viajando o mundo, buscando os conhecimentos e registrando isso em seus livros, ele, segundo diz a tradição, ele foi um iniciado nessas escolas de mistério, né, do colégio monástico de Heliópolis. Então, de acordo com
os filósofos e historiadores, Heródoto recusa-se a divulgar de forma literal os ensinamentos superiores e esotéricos dos mistérios da antiguidade. O mais antigo paralelo registro que tem notícia existe no Rig Veda. O Rig Veda é um Veda, né, um dos Vedas ali hinduístas, na Mandala 10, no Sukata 135, onde, como Saina, em seu comentário, ele vai falar, ele vai explicar, né, que o menino mencionado é o menino do Brahma, que foi o reino de Yama. Então, Yama ali é considerado como se fosse o rei da morte, né? No Yama Loka. Então, Yama seria a morte, ou Loka seria mundo, né? O mundo da morte, o rei ali do submundo. E retornou depois ao reino dos homens. Então, olha lá, a tradição que ele vai falar é que nesse Rig Veda, na Mandala 10, vai estar meio que mencionando essa passagem no submundo, né, da morte, e vai ser um dos primeiros registros que vai falar desse pós-morte, né, o que acontece depois da morte, nesse processo da morte e do renascimento, nesse intervalo, né, entre esses dois estados, né, da morte e do renascimento, o que acontece? Aonde tem os registros mais antigos, os registros mais antigos estão aí no Rig Veda, que é um dos livros sagrados, né, védicos lá do hinduísmo. Muito bem. Antes da dissolução final do corpo humano, no momento da morte, há um incessante transmigração de átomos corporais e à medida que o corpo é receptáculo do princípio da consciência, disse que ele se renova completamente a cada 7 anos. Então, a gente vai fazendo a nossa renovação, né? O livro vem falar um pouco sobre isso, vimos um pouco sobre isso também. O Espiritismo, né? Alguns comentários de André Luiz vai citar essa renovação, né? A ciência vai falar dessa renovação a cada 7 anos, né? Não sei, acho que eu falei dias, perdão, a cada 7 anos nós somos renovados completamente. Então, a nossa pele se renova constantemente, as nossas células vão sendo trocadas, né? Morrem umas, nascem outras, e esse ciclo de 7 anos conclui toda a fase de um renascimento também completo aí desse período de transição do nosso corpo. O que é especificamente humano e especificamente subhumano permanece tal, né, como tal, de acordo com a lei da natureza, segundo a qual os iguais se atraem e produzem outro igual, que todas as forças sempre seguem a linha da menor resistência e que esses compostos mentais altamente desenvolvidos, como os associados ao complexo da consciência humana, não podem ser desintegrados instantaneamente, mas requerem a divina cooperação, a devida cooperação do tempo para degenerarem e para a sua dissolução e transmigração derradeira. Então, aqui ele cita também a ideia do humano, né? Estabelece os princípios das leis fundamentais, segundo os quais a ação que se origina da mente, da fala e do corpo produz resultados tanto bons quanto os maus. Da ação resultam as condições do homem, as mais altas, as médias e as mais baixas. Então, o homem obtém os resultados de uma ação mental, pode ser boa ou má, na construção ou na
imaginação da sua mente e o que uma ação verbal em sua fala e o de uma ação física em seu corpo. Então, aqui está falando desse princípio, né, que humano, a ideia desse humano trazido aqui, que seria uma similaridade, né, como o Adão, nos preceitos hebraicos, humano seria aquele primeiro homem, o primeiro rei, o primeiro, né, Deus, aqui com letra minúscula, no preceito hinduísta. E assim ele vai fazendo essa ideia, né, essa construção, mesmo ele sendo criado lá fora, as variações mentais elas vão nascendo, e aí a gente já sabe disso, né, que o que a gente fala, o que a gente produz como nossa ação, ela pode ser considerada boas ou más, e isso vai, vai além da nossa ação, da nossa fala, e também chega no nosso pensamento. Então, aqui as notas vai falar aí esses dois espíritos, né? Essas duas variáveis, né? O espírito vital e a alma racional. Então, ele vai meio que dar uma separada. Estão intimamente unidos aos 5 elementos mais associados ao Espírito Supremo ou à essência divina que impregna todos os seres superiores ou inferiores. Se o espírito vital praticou mormente virtudes e vícios em menor medida, ele desfruta o deleito nas moradas celestes, vestindo com um corpo formado de partículas elementares, isto é, etéreas, puras. Então, de acordo com o que a gente vai praticando, nós vamos nos transformando. O Espiritismo é muito alinhado a esse preceito, porque ele vai falar justamente isso, né? Que a nossa meta é transformar o nosso espírito em espírito puro, aonde nós habitaremos moradas celestes ou moradas felizes. E isso são preceitos que está dentro da doutrina espírita também. Mas a nota continua. Se geralmente se dedicou ao vício e raramente procurou a virtude, então ele será abandonado por esses elementos puros e possuindo um corpo mais grosseiro, de nervo sensível, sentirá as dores as quais e ama a morte, né? Ou condenará. Então está falando aqui que se a gente não se transformar, nós teremos corpos físicos com nervos, e todo mundo que tem corpos físicos com nervos, né? Que nem a gente tem aqui, todos nós temos dores, não importa a nossa classe social, não importa onde que nós nascemos, a nossa cor, a nossa localização no planeta, não importa a quantidade de dinheiro que eu tenho, eu vou ter dor em algum momento. E vou ser condenado ao Yama, à morte. Por quê? Porque eu vou estar no ciclo de renascimento e morte, e assim eu não consigo escapar até eu conseguir me libertar do ciclo do samsara e não precisar mais de corpos grosseiros. E isso é muito, mas é muito alinhado ao pensamento espírita. Por consequente, os esoteristas afirmam ser anticientífico acreditar que um fluxo de vida humano ou princípio de consciência pode reencarnar no corpo de uma criatura subhumana durante o período de 49 dias após a sua extração da forma humana, conforme acredita o exoterista. Então, aqui está falando que tem uma diferença entre quem está ali
aprendendo nos conceitos esotéricos, né, que são aqueles conceitos fechados, que são para alguns adeptos, e os conceitos exotéricos, que são para pessoas que não são iniciadas, pessoas de forma gerais. São dois pensamentos diferentes dentro da doutrina hinduísta e budista. Contudo, dado a sua autoridade reconhecida, nenhum paralelo poderia ser mais apropriado do que o livro 10 da República de Platão, que descreve alguns dos heróis gregos no Siddhipa Bardo, prestes a escolherem os seus corpos para a próxima reencarnação. Então, nós já estudamos aqui o capítulo 10 da República de Platão, ano passado, e nós vimos lá, né, essa ideia aí da escolha, dos grandes heróis que estavam ali prestes a escolher, a voltarem aqui nas reencarnações, porque os gregos antigos acreditam na reencarnação, e é bem interessante, né, essa ideia que vai aí trazer um paralelo com o Siddhipa Bardo, que é o momento que está prestes para reencarnar. Então, nesse momento, a alma de Ulisses, tendo ainda que fazer a sua última escolha, lembra dos trabalhos passados ou havia desencantado da ambição e ele partiu por longo tempo à procura de uma vida privada e sem preocupações. Descobriu a custa ali em qualquer canto, desprezado pelos outros. Ao vê-la, ele disse que se houvesse sido o primeiro, teria procedido exatamente da mesma forma e tornou-a alegremente. Então, aqui já é o final das escolhas, né? Ulisses vai lá escolher alguém bem simples, né? Como o Bardo Todol, esse relato de Platão acerca do processo do renascimento, ser lido superficialmente, pode ser compreendido de forma literal. Não é impossível imaginar que Platão, iniciado nos mistérios gregos, e que com Heródoto nunca se refere abertamente aos seus ensinamentos esotéricos, mas apenas de um modo figurativo e com um palavreado intencionalmente dúbio, pretendesse ser entendido pelos não iniciados. Olha de novo, quando tem os discípulos iniciados, então os ensinamentos esotéricos eles são compreendidos de uma maneira. Para os não iniciados, os ensinamentos se tornam exotéricos. E aí a interpretação muda, né? Mas nesse sentido que ele está falando. Se considerarmos o tipo de vida escolhida pelos gregos que precederam Ulisses, perceberemos que cada escolha simboliza definitivamente o caráter de cada um deles. Então, é um simbolismo, né? Aí lá ele vai citar Orfeu, deus do canto, da música. Ele vai escolher vir como? Vir como um cisne. Por quê? Porque o cisne, ele simboliza, né, a música, o canto, a dança, né, as artes. Tâmira, o famoso arpinista e cantor, ele escolhe vir como? Nesse conto, né, nessa lenda aí do que é descrito no capítulo 10 do livro A República de Platão. Então, Tâmira, ele escolhe vir como o roxinol, o pássaro que canta suave. Olha lá, Tâmira, o que ele era? Ele era cantor, ele era arpista. E qual que é a escolha dele? Vir como um pássaro que tem um canto muito suave. E também Ajax, que depois de Aquiles foi o mais bravo dos gregos, ele escolhe vir como o leão, porque o leão tem esse simbolismo, né, de bravura, de coragem, de aquele que domina e etc. Então, olha só como que esse simbolismo, as metáforas, né, eles podem
ser utilizadas como Jesus utilizava também o seu simbolismo, as suas metáforas, que é conhecido como parábolas. Então, ele passava as parábolas para todo mundo ouvir, e depois, quando eles estavam a sós com os discípulos, com os apóstolos, Jesus explicava os detalhes daquele ensinamento, que era, nesse momento, o conhecimento esotérico. E quando ele falava ao público, era o conhecimento exotérico. Então, com a ajuda de simbolismo e metáforas, Píndaro, Empédocles, Pitágoras, Sócrates, assim como Platão e, e os mistérios gregos ensinam a doutrina do renascimento. Futuro Buda estava no céu de turista e, sabendo que sua hora havia chegado, fez 5 exames preliminares. Então, isso aí é um dos ensinamentos do Buda, né? Primeiro, da família adequada na qual nasceria. Segundo, dos pais. Terceiro, do dia. Quarto, da raça. E 5, da mulher. E tendo decidido que Mahamaya era a mãe certa, na vigília da meia-noite, ele penetrou seu ventre sobre a forma de um elefante. Então, olha que legal. Essa é a forma, né, a lenda, a metáfora que é utilizada para o nascimento de Buda. Então, ele pegou a forma de elefante e adentrou o ventre da mãe. Como um elefante pode adentrar o ventre de uma mãe? É uma metáfora, é óbvio que é um simbolismo, né? É uma analogia. Então, Bardo Todol, enquanto doutrina da morte e do renascimento, parece ter existido inicialmente apenas sobre forma não escrita, como quase todos os livros sagrados. Era oral e registrado em Pali, sânscrito ou tibetano, sendo um produto de muitos séculos depois, né, com o tempo, ao se desenvolver plenamente, o ser posto em linguagem escrita, sem dúvida deve ter perdido algo de sua pureza primitiva. É óbvio, né? Tudo que os grandes sábios, né? Todos eles, ninguém deixou nada escrito. Então, se a gente pegar Pitágoras, não tem nada escrito, Sócrates, não tem nada escrito por eles, né? Se a gente pegar Hermes Trismegisto, não vai ver nada escrito, Zoroastro, não vai ter nada escrito, Buda, não tem nada escrito, Jesus, não tem nada escrito. Então, esses grandes, né, condutores das ideias aqui no nosso planeta não deixaram nada registrado, eles deixaram os ensinamentos, e quem foram registrando isso foram seus discípulos, e pode ter, pode ter ocorrido, né, algumas diferenças de interpretação depois que escreveram, também algo vai se perdendo com as traduções e por aí vai. 5 Budas Dhyani, segundo o Bardo Todol. O trono do elefante, então existe 5 Budas Dhyani, uma simbologia, né? O trono do elefante, a Vaira Sattva, que é o trono do cavalo, a Hattimasambhava, o trono do cavalo é o Hattimasambhava, o trono do pavão, o Attimaba, o trono do pavão é o Amitabha, e o trono Árpia, o Arnagotcitlu. Ao interpretar o simbolismo, percebemos que ele descreve poeticamente os atributos de cada divindade. Então, cada divindade aqui é colocado, né,
como uma representação de um simbolismo. Os 3 pecados originais são descritos nesta pintura como um porco, um galo e uma cobra. Há outro simbolismo, cujo significado esotérico os explicam assim: o porco simboliza a ignorância, da estupidez, o galo, o desejo animal ou luxúria, e a cobra, o ódio. Assim sendo, as formas animais e os meios ambientes citados no segundo livro do Bardo Todol pode ser interpretadas da seguinte maneira: a folha de cão, como a do galo na roda da vida, simboliza a sexualidade ou sensualidade excessivas. Na ciência tibetana popular, ela simboliza também os ciúmes, e o canil simboliza a resistência ou o viver num estado de sensualidade. Porco simboliza na roda da vida a ignorância e a estupidez dominada pela luxúria, assim como o egoísmo e impureza. A pocilga simboliza a existência humana dominada por essas características. A formiga simboliza, como entre os povos ocidentais, trabalho e cobiça de bens mundanos. O formigueiro é a vida dominada por essa característica. O inseto ou verme simboliza uma condição terrena ou abjeta. Em sua toca, a vida dominada por essa condição. As formas do veado, do cabrito, da ovelha, do cavalo e da ave simbolizam, da mesma maneira, as características comuns correspondentes a esses animais e aos animais superiores, os homens. No Antigo Testamento, a visão do profeta Ezequiel, e no Novo Testamento, o Apocalipse, que são de São João, mostram como o simbolismo animal afetou até mesmo a Bíblia. Então, aqui a gente vai ver também, vai falar muito de simbolismo. Dentro desses livros de Ezequiel e também o Apocalipse de João, fazer uma analogia muito forte com animais, né? Conforme explicou o tradutor, basta olhar em volta no mundo humano para encontrar o homem-tigre sedento de sangue, ou seja, o assassino, o homem-porco, luxurioso, o homem-raposa, enganador, o homem-macaco, ladrão e imitador, o homem-verme, abjeto, o homem-formiga, trabalhador e amiúde, avaro, o homem-borboleta, efêmero, e às vezes declaradamente esteta, o homem boi forte, o homem leão destemido, pode-se ser dominado através do exercício da influência mais poderosa do conhecimento correto. Essa parte do princípio da consciência, capaz de compreender o estado de Buda, triunfa e o falecido, ao invés de ser tomado por visões de terríveis espectros alucinantes da sua natureza inferior ou animal, passa o intervalo entre a morte e o renascimento humano num dos reinos do paraíso e não no bardo. Da mesma forma que uma criança que não conhece nada de matemática superior não pode medir a velocidade da luz. Assim também o homem animal não pode tirar proveito da lei superior que governa o renascimento do homem divino. Então, para eu poder usufruir esses reinos, do paraíso, e não ir no bardo, e não passar por essas alucinações, eu preciso ter condições necessárias para poder identificar esse paraíso e sair desse ciclo do samsara através das minhas próprias escolhas, do meu próprio esforço para poder buscar a evolução e a autorredenção
das minhas limitações. Um equívoco popular da doutrina superior ou esotérica do Renascimento presenciou, ao que parece, o surgimento da crença, obviamente, irracional, encontrada em quase toda parte através das escrituras do budismo e do hinduísmo, de que o princípio bruto da consciência, em seu todo, como também o princípio humano da consciência, pode trocar alternadamente de lugar um com o outro. Então, aqui está falando de renascimento e morte entre os reinos, né? E a gente já vê dentro do Espiritismo que isso não parece lógico e não tem um fundamento e não tem comprovação também, conforme dito aqui no livro Bardo Todol, que essa é a verdadeira interpretação, está confirmada no que diz respeito à Europa, pelo menos ensinamento dos druidas, sacerdotes da religião científica pré-cristã da Europa, instruídos como os Brahmanes, ensinamento esses preservados pelas nações celtas, né? Cada um de nós traz em nós mesmos, né, as marcas óbvias dos nossos parentesco, às vezes da nossa ancestralidade mais remota, mas particularmente o conjunto das tendências do que agimos, né, do nosso caráter, ele pode frequentemente ser reencontrado no curso de uma longa série de antecedentes e parentes, porque pode ser que seja nós mesmos reencarnando em situações diferentes. Muito bem, então a doutrina aqui do Renascimento basicamente vai falar, né, dessa volta, né, às experiências, e para budistas e hinduístas podemos voltar em forma de animais ou de seres, de criaturas não humanas, mas aqui para o conceito do livro, especialmente, né, para entendimento esotérico do Bardo Todol, isso não tem lógica, não é possível, não tem comprovação, tal qual se apoia aí também a doutrina espírita. Então, aqui nós finalizamos esse item 10, né, da doutrina do renascimento. O que a gente pode fazer é analisar, né, o nosso renascimento, cada um de nós aqui, como que nós estamos, né, como que nós renascemos, o porquê que renascemos aqui, e também buscar esse renascimento diário, né? Nos renascer para as coisas do Espírito. Como sempre, nós gostamos de fazer um paralelo com toda a nossa vértebra religiosa, né? Que vem lá do Velho Testamento, Bíblia hebraica, né? Do Velho Testamento, no livro de Jó, capítulo 14, verso 7, a árvore tem esperança, pois cortada poderá renascer e seus ramos continuam a crescer. Então, que nós também, né, possamos ter esperanças e sempre estarmos renascendo a cada dia para podermos buscar aí esses mundos celestes, né, tanto dito aqui pelo Bardo Todol como pelo Espiritismo. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, verso 3. Louvado seja Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, pela sua grande misericórdia, nos fez renascer para que tenhamos uma esperança viva por intermédio da ressurreição do Cristo dos mortos. Então, que a gente também possa buscar a nossa ressurreição aí da morte, né? Sair desse ciclo de renascimento e morte e né, ter a nossa ressurreição para a vida eterna, não precisar nunca mais renascer e nem morrer quando nós atingimos aí o estado de pureza do nosso espírito. Mas todos mas todos saudaram os seus mais torvos crimes. Então aqui é Antologia dos Mortais, capítulo 22, Bulhão Pato, né? Mas todos saudaram os seus mais turvos crimes sobre a luz do futuro, do porvir, em vitória sublime, quando renascerão na carne redentora, guardados pela dor
nossa mestre e tutora. Então, aqui vem também a reflexão aí, que se a gente ressurgir na carne, né, que a gente possa aproveitar essa oportunidade que estamos tendo agora, porque nós estamos na carne, para buscar aí a nossa evolução, o nosso crescimento, a nossa transcendência, né, da matéria e focarmos mais a nossa parte espiritual. Exercício prático que a gente discutiu no momento de partilha, como esse ensinamento pode transformar a nossa forma de lidar com o medo e a impermanência e o apego. Lá nós discutimos sobre isso, né, no nosso grupo de estudo, onde forma-se, né, esse material para a gente poder divulgar aqui. E para o nosso próximo encontro, o nosso próximo vídeo, estaremos estudando a introdução, itens de 11 a 15, para encerrarmos aí a introdução do livro, que são páginas 147 a 165. Enquanto nós estamos estudando, vamos também sempre fazer exercício prático, como esses itens acrescentam a nossa compreensão sobre a continuidade da mente e a sua libertação. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Agradeço demais, né, estarmos reunidos aqui. Meu muito obrigado. Até o nosso próximo vídeo, o nosso próximo encontro aqui no canal Nas Pegadas de Paulo de Tarso. Que todos nós possamos ser abençoados por Jesus e ficarmos na paz do Senhor bendito. Tchau, pessoal. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.